Olá pessoal, como que vocês estão? Eu prometi para vocês falar um pouquinho todo mês dos livrinhos que eu recebo do clube de assinatura do Livros da Eureka. Como eu não falei sobre esses livrinhos nos stories para vocês esse mês, eu resolvi fazer 2 vídeos para falar um pouquinho sobre essa 17ª edição que fala sobre autoconfiança. Autoconfiança é um conceito muito importante e que, se a gente compreender bem algumas estratégias para fazer com que essa habilidade ela se torne uma habilidade mais aperfeiçoada em cada um de nós, a gente acaba tendo um benefício muito grande, principalmente na nossa área de comunicação, na nossa área profissional e dentro dos nossos relacionamentos. Eu escolhi 2 dos mini guias que vem nessa edição para poder trazer para vocês. Um vai falar sobre os 4 mitos que a gente tem dentro do processo de autoconfiança e o outro vai falar sobre os 4 erros que a gente geralmente comete e que nos distancia de desenvolver a habilidade de autoconfiança. A nossa confiança, ela está muito associada com a nossa capacidade de impor limites dentro das nossas relações e muitas vezes em ser firme dentro das nossas tomadas de decisões e daquilo que a gente acredita. E a gente tem 4 mitos que acabam permeando essa dificuldade dentro das relações e dentro da nossa habilidade de comunicação, de sermos firmes, confiarmos e sermos autoconfiantes dentro das nossas ideias. Um primeiro mito que é trazido dentro do livrinho é esse aqui: se eu impuser meus limites, as pessoas vão me odiar. Muitas vezes a gente não consegue impor limites ou ter uma comunicação mais firme ou falar aquilo que a gente pensa porque a gente tem muito receio de decepcionar as outras pessoas, de que elas nos julguem de forma negativa ou de que elas de alguma forma se sintam mal ou deixem de gostar da gente. Isso acaba sendo um mito, porque realmente as pessoas que às vezes se aproveitavam da gente ou se aproveitavam da nossa boa vontade ou da nossa dificuldade de impor limites, podem até estranhar mesmo essa mudança de comportamento, estranhar um pouco desse novo direcionamento, mas não necessariamente elas vão deixar de gostar da gente ou se decepcionar com a gente, elas só vão precisar se acostumar com a nova forma da gente agir. E se essas pessoas não se acostumarem, a gente precisa pensar também o quão importante ou o quão bom é ter essas pessoas ao nosso lado. Pessoas que acabam atropelando os nossos limites ou que acabam nos dificultando dentro do processo de relacionamento ou de relação interpessoal. O segundo mito que o guia traz é: eu não consigo ser grosseira com os outros. A gente acaba associando colocar limites ou falar com o outro de forma assertiva ou defender aquilo que a gente acredita como grosseria, mas não necessariamente é. Claro que eu posso sim defender com grosseria, e isso não seria o ideal, mas falar o que a gente pensa ou explicar para o outro até onde ele pode ir não necessariamente precisa ser feito de forma grosseira. E eu posso fazer isso falando com uma tonalidade de voz natural, eu posso falar sem necessariamente fazer ameaças ou agredir o outro. O terceiro mito colocado dentro do guia é: e se a pessoa insistir muito depois? Não sei lidar com a insistência. Às vezes uma coisa que nos impede muito de impor limite ao outro, né, ou de falar aquilo que a gente pensa, ou de confiar na nossa ideia, é o receio do outro insistir muito na ideia dele, ou insistir muito de que a gente está errado. E isso acaba sendo um mito, porque a pessoa pode sim insistir. Mas por que não eu também não posso insistir na minha ideia se eu acredito nela, se eu acredito que ela é correta e que vai me fazer algum bem, né? Naquele momento, dentro daquele contexto no qual eu estou inserido. Então a insistência do outro, ela pode ser incômoda, mas ela não é necessariamente um impeditivo para que eu coloque limites dentro das relações e para que eu me sinta mais confiante com aquilo que eu penso. E por fim, o quarto mito está associado a impor limites. Lá no fundo é uma atitude egoísta. Muitas vezes, quando a gente vai impor limites, a gente acredita que a gente está sendo egoísta. E realmente é muito verdadeiro que ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa gentil, se doar aos outros é algo muito importante e que nos enche de uma sensação muito boa. Mas existe uma diferença muito grande entre você ser gentil, você ser generoso, você se doar ao outro e você se sentir forçado a fazer coisas porque você não consegue dizer não. Então dizer não quer dizer que eu não estou sendo generoso, que eu estou sendo egoísta, muito pelo contrário, mas que em alguns momentos eu preciso priorizar aquilo que é importante para mim.
Então, com esses 4 mitos, a gente consegue perceber e entender o quanto que a nossa dificuldade, às vezes, de ser assertivo, de dizer não, de se sentir autoconfiante, está muito associado com a forma como isso vai interferir no outro. Então, muitas vezes, a gente passa a não se tornar autoconfiante ou a fazer coisas que a gente não admira ou que não são importantes pra gente, com medo do que o outro vai pensar, com medo da forma como o outro vai me julgar, com medo de parecer egoísta ou de parecer que está pensando necessariamente só em você. Então, desenvolver a habilidade de autoconfiança não é uma tarefa fácil, porque ela diz muito da forma como a gente enxerga as pessoas, da forma como a gente enxerga nós mesmos. Mas é possível ser desenvolvida. Espero que esse vídeo e esses 4 mitos iniciem o processo de reflexão sobre os limites que você tem colocado, a dificuldade de impor limites e dizer não em relação a algumas tarefas, e que essa reflexão sirva para você dar um primeiro passo em relação à sua autoconfiança.